Olá, sou o professor Charlton, mais uma aula de Fundamentos Filosóficos da Educação. Estamos nos aproximando aí do processo avaliativo. É muito importante que façamos uma revisão geral sobre o que a gente tratou até aqui. Foram muitas temáticas, tem uma quantidade considerável de discussões, de falas, de trabalho em termos de conceito, de teorias, de alguns pensadores, mas basicamente a gente tratou de dois pensadores, de dois filósofos da educação. Demerval Saviani, por um lado, 90% a gente fundamentou a questão da educação, os fundamentos filosóficos a partir da perspectiva dele, e muito pouco, cerca de 10%, até menos, da filosofia de Paulo Freire. Então, basicamente foram esses dois pensadores que trabalhamos até aqui. E por isso, evidentemente, que serão os dois que estarão presentes no nosso processo avaliativo. Por essa razão, eu vou procurar fazer uma revisão geral de todo esse conteúdo, daquilo que a gente trabalhou em relação a esses dois, para que se tenha uma visão panorâmica, ampla, a respeito desses pensamentos, desses conceitos, dessas teorias. É claro que eu vou procurar ser extremamente sucinto, para também não ficar uma aula muito extensa, e aí ficar até complicado de assimilar novamente, porque aí não faz muito sentido se estamos fazendo uma revisão. Então, para dar início, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o grande ponto que discutimos inicialmente, nos primeiros dias de aula, ainda de forma presencial, foi a respeito da ideia do que é educação. Esse foi um dos pontos assim cruciais. E por que a gente geralmente, em termos de filosofia da educação, a gente começa por essa questão? O que é educação mesmo, na essência, como a gente costuma dizer no âmbito filosófico? Porque muitas vezes as pessoas consideram que já entende, já sabe o que é educação. As pessoas, pelo senso comum, consideram que não tem muita coisa a pensar, não tem muitas questões a aprofundar em relação à educação. Entrando numa máxima, num conceito geral, num conceito superficial, de que a educação é simplesmente para formar as pessoas. Formar no sentido de prestar um vestibular, conseguir fazer uma prova, conseguir se alfabetizar, conseguir fazer alguns cálculos, para essa pessoa entrar em uma universidade e daí por diante. Então, a visão geral é no aspecto formativo. Bom, se seria no aspecto formativo, que realmente a educação se assenta, se tem sua base, tem a sua profundidade, então a gente deve perguntar em sequência, em termos filosóficos, o que é esse formar-se? O que é formação? E quando a gente observa a palavra em sua etimologia, ou seja, no seu significado profundo, na sua originalidade, a gente vê que formação é aquilo que dá contorno, é aquilo que dá propriedade, é aquilo que adjetiva a coisa, que caracteriza a coisa. Isso é formar, isso é dar essência. Então, educação seria, por essa linha de raciocínio, aquilo que vai caracterizar o indivíduo, aquilo que vai dar característica para o indivíduo. Em outras palavras, se a gente quiser entrar por essa via, pode-se dizer que educar é dar qualidade para o indivíduo, nesse sentido de formação. Então, formação é constituir predicado para a pessoa. É possibilitar que esse indivíduo ganhe moldo, uma moldação. Então, ele vai se moldando.
essa forma que ele vai ganhando, essa característica que ele vai tomando, consideravelmente vai tornando de uma linha qualificada, vai tornando a possibilidade de qualificação desse indivíduo. Então seria por essa via que se raciocina inicialmente. Foi mais ou menos isso que tratamos lá no começo. Sendo que, quando a gente pensa a filosofia da educação no sentido mais amplo, mais profundo, a gente vê que isso não é suficiente para dizer o que é educação. Porque, na verdade, a educação tem várias capilaridades. Não é só moldar, não é só dar esse contorno, não é só dar essa característica, não é só dar essa qualidade. Tudo isso entre aspas. Porque, na verdade, tem alguns aspectos de pensamento que a gente tem que aprofundar de forma muito séria. Porque se a ideia é da qualidade, se é da característica, se é formar o indivíduo para algum aspecto, para alguma instância, então a gente tem que perguntar o seguinte, em sequência. Quem tem a primazia de dizer o que é essa formação? Em outras palavras, quem é responsável por caracterizar e determinar de forma verdadeira a forma da educação, a forma da qualidade, a forma das características, a forma desse molde em que o indivíduo vai ser caracterizado? Então, são esses pontos que a gente precisa raciocinar. Quem vai possibilitar isso? E quando a gente busca as questões do quem, a gente está perguntando pessoas. Né? Se tem alguém, um responsável, um indivíduo que seja responsável por dar essa característica, por dar essa forma. Ou seria o conjunto da sociedade que possibilitaria tudo isso, dizendo qual é o norte, o horizonte que a gente deve seguir nesses termos da educação. A outra questão é, se a gente realmente pretende dar essa formação, essa característica para o indivíduo nesse sentido, para onde queremos levar as crianças, os jovens que estudam, que estão na educação, que estão se formando? Qual é o destino dessas pessoas? O destino é a profissão, é o mercado, é a convivência coletiva no sentido ético, político, cidadã, de bom relacionamento. Então, qual é o sentido, qual é o caminho último que essas pessoas irão tomar? Então, são perguntas que a filosofia vai fazendo nesse seara da educação, no sentido da palavra em si da educação, que quando começa a aprofundar, a gente começa a perceber que, na verdade, o termo educação não é um termo tão simples quanto a gente imaginava em relação àquelas características, aquelas questões de formação do senso comum. A educação é muito mais ampla em seu significado do que isso. Tanto é assim que quando a gente busca o significado mesmo da palavra, educare, essa palavra vem do latim, que quer dizer uma extração do indivíduo de dentro para fora. O que não é nada fácil, porque na verdade o que está se dizendo é algo que existe enquanto personalidade, enquanto alma, enquanto intelectualidade, enquanto sujeito, enquanto subjetividade, que de alguma maneira vai ser despertada para fora, ou seja, para o externo, o que não é uma tarefa fácil quando se fala no processo educativo. Se a gente volta um pouquinho em relação a esse termo lá para a Grécia, a gente vai ver que, na verdade, educação está correlacionada ao termo pedagogia. Pedagogia, na sua essência, quer dizer conduzir a criança para o conhecimento, para a sabedoria, para as tarefas, para a sociedade. Então, sempre nesse caso grego, vai existir um preceptor, que hoje a gente poderia chamar de professor, que encaminharia a criança para o conhecimento. Encaminharia a criança para adquirir essa qualidade, adquirir essa formação que falávamos há pouco. Só que veja, é uma condução, eu estou conduzindo, eu estarei levando, eu farei com que essa criança, esse jovem,
ele alcance um determinado patamar. E o patamar aqui muitas vezes é colocado pelo âmbito da sociedade. Ou seja, já está pré-fabricado, já está pré-moldado. Então, na verdade, não seria da forma especificamente a criança, mas é fazer com que a criança se molde de alguma forma às características da sociedade, ganhe contornos da sociedade. É mais ou menos essa é a visão que se tem com o termo pedagogia, que está atrelado à concepção educação. Evidentemente que quando a gente vai esmiuçar mais a essência da educação, que tratamos bastante sobre isso, a gente encontra alguns pontos que são comuns, universais. Como, por exemplo, educação seria, na sua essência, ensino e, por outro lado, aprendizagem. Ensino e aprendizagem. Sempre vai existir ou a figura do que ensina, professor, preceptor, educador, como queira chamar, e sempre vai existir a outra figura do outro lado, que é o aprendiz, o aluno, o estudante, o educando, como queiram chamar. Então, a educação tem esse viés essencial. A essência da educação passa por essas questões. E aí a gente foi aprofundando nessa temática para entender melhor a questão da educação, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira mais profunda, mais filosófica. E chegamos finalmente ao pensamento de Demerval Saviani, filósofo brasileiro da educação do século XX, século XXI, contemporâneo nosso, que está aí vivo pensando questões importantes em relação à educação no nosso país, principalmente, mas também sem desconectar com o que acontece no mundo. Portanto, quando a gente fala de educação na perspectiva de Demerval Saviani, estamos nos referindo especificamente a uma filosofia em que vai pensar a educação sobre características em que não permite que você pense de forma simplista. Não permite que você pense de forma simplória, que sempre vai tender para um aprofundamento sobre essa questão. E esse aprofundamento aqui é dado em Demerval Saviani a partir da problematização da educação. É um dos primeiros pontos que ele trata no seu livro, que é o que a gente está utilizando, Educação, do senso comum à consciência filosófica. Nesse livro, Demerval Saviani, a primeira coisa que ele fala é que primeiro tem que entender o que é o termo filosofia. E para ele, filosofia é criticidade, é reflexão, é questionamento e essencialmente problematização. É problematizar o tempo todo, o tempo inteiro. Então, quando ele diz que devemos sair do senso comum para a consciência filosófica nessa questão educação, ele está dizendo o seguinte: pegue a questão educação e problematize. Problematizar não é simplesmente levantar perguntas por perguntas, perguntar por perguntar. Mas antes de tudo, saber perguntar, fazer as perguntas corretas. É uma pergunta de cunho mais profundo, aonde você vai realmente, com as suas perguntas, tentar encontrar a essência da questão educação. E ao perguntar, ao questionar, não ficar também só na problematização, na pergunta, mas também encontrar determinadas soluções, determinados caminhos ou apontamentos, que sejam apontamentos. Então, Demerval Saviani, a primeira coisa então que ele coloca é que você deve aprofundar a busca de uma essência do problema, ou seja, problematizar para, de fato, encontrar algo que dê substancialidade do entendimento em relação àquele problema. Por isso que ele vai dizer que a filosofia, nesse sentido, vai contribuir bastante para o entendimento da educação, porque somente a disciplina filosofia ela tem condições de nos possibilitar esse aprofundamento e sair realmente da superficialidade e mergulhar completamente nessa questão.
E quando ele diz mergulhar com a filosofia nesse sentido, vamos lembrar daqueles conceitos de Demerval Saviani importantes que ele trata nesse livro. Como, por exemplo, tratar essa questão com radicalidade. Não adianta você pensar a educação de forma frouxa, de modo que pode ser, pode não ser, titubear em algumas questões, tergiversar em alguns pontos. Não adianta. Você realmente tem que buscar o entendimento radical. Radical no sentido de origem, no sentido de profundidade, de segurança. Então, radicalizar é isso, buscar na raiz. Radicalização quer dizer isso, é rigor. Isso é rigor. Então, buscar esse entendimento rigorosamente tende a ter essa seriedade, buscar com essa segurança, com essa solidez no pensamento. É evidente que não basta somente a radicalidade nesse sentido, a gente tem que ter também uma metodologia. Então, o método, nesse caso, é importante. E nesse caso da filosofia da educação, para Saviani, o método passa por sistematização, por organização, passa por uma lógica de pensamento. Essa lógica de pensamento aqui é, como eu já coloquei, sistematizado, porque você tende a colocar de forma clara para que todos entendam e que, de alguma maneira, sejam convencidos. Não é uma fala aleatória, não é uma fala do senso comum, do achismo, principalmente do achismo, da opinião, mas é uma fala onde o pensamento é esmiuçado ao ápice, ao máximo. Então, é nesse sentido que ele coloca a sistematicidade, observando ponto a ponto, como se fosse algo até quase matemático, para que nessa equação, nessa solução de questões, você traga alguma questão realmente, algum ponto realmente de relevância, de importância. E para que isso de fato ocorra, aconteça, se faz necessário também que você busque o entendimento universal, um entendimento que ele chama de conjunto. Então as coisas não estão soltas, as coisas estão interconectadas, estão conectadas, estão atreladas, elas têm uma ligação de fato. Essa ligação é o que vai possibilitar você entender as coisas na conjuntura. Não basta fazer filosofia superficializada, tem que você buscar todas as capilaridades da filosofia, em todos os ramos. Então, para isso, você precisa dialogar com absolutamente todos os conhecimentos, sejam eles religiosos, políticos, econômicos, filosóficos, científicos, todas as ciências, porque não só existe uma ciência. E aí eu posso colocar de forma contundente a sociologia, a psicologia, principalmente a psicologia, a matemática, também a química, a física, as ciências naturais são importantes também nesse processo, evidentemente. Mas as ciências humanas, de um modo geral, a antropologia, enfim, essas ciências realmente são importantes porque a gente está tratando de conceito humano, que é educação. E aí vai entrar cultura, vai entrar ética, vai entrar etnias, vai entrar a questão de nações, a geografia. Então tudo isso são pontos importantes para entender o conjunto das questões nesse sentido. Perceba então que a educação tem tudo isso para ser discutido para o seu entendimento mais profícuo. Porque se você não tem esse entendimento geral, dificilmente vai ter substancialidade aquilo que você fala de educação. Então, é muito nesse sentido que Demerval Saviani vai colocar a problemática da educação como um todo. E adiantando a questão educação em Demerval Saviani, especificamente neste livro, a gente vai chegar num ponto interessante, que é a questão do estruturalismo no pensamento de Saviani. Estruturalismo, tem aulas aí que a gente aprofundou bastante, se qualquer coisa é só retomar, mas o estruturalismo, principalmente com Levi-Strauss, com Michel Foucault, eles vão pensar a questão estrutura, a palavra é essa, a questão estrutura, de uma forma muito séria, de uma forma muito relevante. É perceber com o pensamento reflexivo, é perceber com o pensamento profundo,
com um pensamento rigoroso, de conjunto, sistemático, metódico, aquilo que a gente já falou, como essa estrutura se formou, se constituiu. Essa constituição da estrutura é muito relevante para dizer como a gente se comporta, como a gente pensa, como é que a gente age culturalmente, eticamente, politicamente, economicamente e daí por diante. Então, essa estrutura é de extrema relevância. Lévi-Strauss, que é um dos que mais se aproxima da nossa condição brasileira, nessa perspectiva de estruturalismo, do estruturalismo, vai colocar alguns pontos interessantes para a gente entender a educação no nosso país. Como, por exemplo, a questão de projetos da educação. Será que o Brasil, e é a pergunta que eu faço a título de reflexão e revisão, será que o Brasil, na história da educação, na história da sua educação, do seu aspecto pedagógico, ele moldou, criou, determinou, construiu uma estrutura plausível para a nossa realidade, para as nossas condições, para o nosso povo, para a nossa nação? Segundo Demerval Saviani e alguns teóricos, essa estrutura no Brasil ela não funciona. Ou se funciona, funciona para alguns e não para todos. Então é uma estrutura que tem muitas falhas, que precisam ser corrigidas. Então é uma estrutura que carece urgentemente de pensadores, de pessoas sérias que realmente reflitam a educação de uma maneira consistente, profunda, para que dê condições de realmente construir um projeto de educação, uma estrutura de educação em que se enquadre a nossa realidade e resolvam nossos problemas educativos. Então é nessa perspectiva que há uma crítica de Demerval Saviani àquilo que foi moldado, aquilo que foi constituído, que foi construído ao longo da nossa história da educação. Tanto é assim que Demerval Saviani ele é muito bom em fazer justamente essa retrospectiva, tratando desde lá da filosofia introduzida, a filosofia educativa que foi introduzida ali por volta de 1700, 1800 no Brasil, e que é esta filosofia da educação que vai dando as cartas, vai moldando o nosso pensamento, vai constituindo as nossas formações e, consequentemente, a nossa educação. Quando eu me refiro a esse início, eu estou me referindo aos jesuítas. Né? Os jesuítas, quando vêm, eles vêm com uma proposta doutrinária da igreja cristã e que tem algumas disciplinas na cabeça, que é a tradicional no sentido de memorização, de comprovação a partir do elemento avaliativo. Então, todos esses pontos é um início do nosso processo educativo e que Demerval Saviani faz esse retorno justamente para entender. Aí depois passa para a escola nova que também não se enquadra perfeitamente na nossa realidade. Vamos ter a filosofia libertária, a filosofia libertadora, a filosofia técnica, aliás, filosofia e pedagogia, né? Pedagogia técnica. Então, são tendências da educação que vão se constituindo em nosso estado, nação, país, e que muitas vezes não são completamente adequados à nossa realidade. E a gente fazia uma reflexão em nossas aulas a respeito desse ponto, dizendo que a gente, por não ter um projeto, por a gente não ter um pensamento, por a gente não ter realmente essa edificação de uma educação própria da nossa realidade, a gente tende a importar. Essas importações acabam deteriorando, desconstruindo, esfacelando o entendimento, a compreensão daquilo que é de fato a educação em nosso país. É aquilo que a gente falava em nossas aulas enquanto título, tema, de a educação Frankenstein, em que pensa-se numa educação perfeita, tem até boas intenções, e aí vai importando essas educações perfeitas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, enfim. E quando chega no Brasil, que tenta se aplicar à nossa realidade, em vez de ter realmente a educação perfeita, a gente tem um monstro. Um monstro que
a gente constata todos os dias. As provas, as avaliações externas, elas mostram isso, como por exemplo no PISA. O Brasil é um dos recordistas piores em desempenho na educação, especialmente, que é o que é avaliado lá, em linguagem e matemática. Então a gente vê o resultado que não é o mais satisfatório. E também a gente vê no cotidiano, um Brasil que precisa muito ainda avançar na questão ética, na questão política, na questão educativa de base, de fato, essencial para a convivência, uma boa convivência. Então, é muito difícil a situação da educação por essa via que a gente até então trabalhou. Por isso que Demerval Saviani vai propor uma nova pedagogia ou uma nova filosofia da educação. E vai dar o nome de histórico-crítica, que é o ponto final da nossa revisão, da nossa aula. Histórico-crítica por quê? Porque ele tende a resgatar justamente a historicidade da nação, da sociedade, da comunidade, dos sujeitos, de um modo geral, para, ao entender justamente esse processo histórico, ao entender justamente como se constituiu esse processo, você poder observar as experiências de vida, a realidade em si, dentro desse processo, e começar a transformação, começar a, digamos, uma revolução por meio desse processo educativo. Então, histórico exatamente porque resgata todo esse viés histórico que o indivíduo tem, que o indivíduo carrega, que está no seu modo de agir, na sua cultura, está no processo educativo como um todo, na política, na sociedade, de maneira geral. Então, essa história ela é muito importante. É importante justamente para ser inserida nos conteúdos de uma maneira ampla, de conjunto, de rigorosa, para que a gente pense também com profundidade. E essa profundidade é uma problematização dessa historicidade. É uma problematização dessa vivência que temos da sua história à realidade atual. Então, quando a gente fala de problematização, aprofundamento, reflexão nesse sentido, a gente está falando de uma crítica. Então, histórico-crítica, porque é exatamente isso que ele pretende. Essa crítica, essa problematização é no sentido de não ficar preso a essa história defasada, não ficar preso aos problemas que até então nos levaram a erros, a questões gigantescas para a nossa convivência e para a nossa sociedade. Mas é pensando agora, a partir de uma criticidade, em soluções. É no sentido de instigar, de provocar soluções. É nessa busca por soluções que Demerval Saviani coloca o seu pensamento à disposição. É nesse sentido que a filosofia, enquanto ciência reflexiva, crítica, questionadora, ela vai ajudar no processo educativo, para que esse indivíduo alcance um outro grau de consciência, que a consciência dele seja uma consciência de entendimento, uma consciência de compreensão, uma consciência que realmente vai nos levar a uma situação melhor. E é por isso que a gente passa por todas aquelas tendências para até chegar à pedagogia histórico-crítica. Por exemplo, a Escola Nova, que já foi uma crítica feita ao ensino tradicionalista, em que observa o aluno de forma pacífica, sempre à espera da transmissão do conhecimento, com muita obediência ao mestre, ao professor, e muito pouco participativo na construção da sua aprendizagem. A Escola Nova faz essa crítica, estabelece um novo patamar, dizendo que esse molde tradicional ele não serve como um todo para o avanço, o desenvolvimento da educação, da aprendizagem. E que é importante que essa colocação do professor enquanto pedestal, ele mude de figura, ele passe para outro patamar. E até essa questão do ensino seja um ensino mais voltado a uma tendência democrática, aonde há um diálogo entre ambos e uma construção conjunta desse entendimento, dessas reflexões. O grande problema é que é um avanço, de fato, sair do tradicionalismo para essa
nova perspectiva, mas ainda a escola permanece atrelada a certas burocracias e ideologias, que é o outro ponto importante, essa questão ideológica. Por quê? Porque essas burocracias, elas vão estruturar, e novamente vem aquela questão de estrutura, vão estruturar a escola e, consequentemente, o profissional, o professor, para ele funcionar moldado exatamente para a permanência dessa estrutura. E é uma estrutura em que a gente vê uma base sofrida, oprimida, e em cima uma elite, um topo, em que pouquíssimos se mantêm numa condição favorável, numa condição privilegiada. E essa elite, esse topo, é o que determina justamente a permanência dessa estrutura por meio da burocratização da escola e por meio dessa ideologia que está nessa estrutura. Então, esse é um dos grandes problemas. Vem uma outra pedagogia, que é a de Paulo Freire, a libertadora, que visa exatamente essa ruptura, né? Em que temos que acabar com a opressão de professores, inclusive, de gestores, em relação aos seus alunos e também em relação aos seus professores. Então, é um processo de opressor-oprimido que precisa ser visto na educação, que existe, e que com essa nova tendência, tende a dissipar, tende a se desfazer. Então, é nesse sentido que a pedagogia de Paulo Freire, ela tende a ser importante para mostrar que é com uma profunda reflexão, uma profunda conscientização, uma prática educativa diferente, em que vai ser possível dar mais autonomia para o aluno, no caso o educando, que Paulo Freire coloca educando, e também para o professor, para que num processo conjunto, num processo de união entre ambos, ou entre escolas e pais e comunidade, essas pessoas consigam entender essa conjuntura de opressão, de oprimido, de falta de oportunidade, de ideologias, da burocratização, da perpetuação dos status quo. Então, todos esses pontos Paulo Freire levanta com muita propriedade para apontar que essa educação, essa nova educação, seria de fato libertadora, ou seja, daria autonomia. Está muito claro na pedagogia do oprimido e na pedagogia da autonomia. São dois livros de Paulo Freire importantes que tratam sobre essa temática. E, sobretudo, também na pedagogia da esperança, outro livro fundamental. Então, 3 livros que até recomendo para leitura, para entender todo esse processo que eu acabei de falar da pedagogia libertadora. A pedagogia libertária vai na linha também dessa conjuntura freiriana, mas, no entanto, existe um problema, um quesito aí na libertária, que em vez de buscar essa autonomia por a via de uma crítica reflexiva, em que tende a realmente dar essa autonomia ao indivíduo, ela busca simplesmente aquela questão radicalizada da democracia, inclusive tentando instituir nas escolas aquilo que a gente chama de eleições para gestores, por exemplo, para diretores. Então tudo seria eletivo, as pessoas participando e construindo. Mas a gente sabe que muitas vezes o técnico, o especialista da educação, também fica um pouco de lado, não sendo substancialmente decisivo nesse processo. E que muitas vezes também há interferências daquele vício que a gente já tem da política partidária para esse processo da pedagogia libertária. Então, sempre vai haver um problema nesse sentido. Então, é muito importante que a gente perceba que a pedagogia histórico-crítica ela trata sobre todas essas temáticas e tende a fazer reflexões nessa perspectiva para uma nova forma de lidar com a educação, da prática educativa. E é por isso que, para finalizar, na pedagogia histórico-crítica, Demerval Saviano vai propor o seguinte: fazer uma reflexão inicial da sociedade. Essa reflexão é para perceber justamente aquele processo histórico que eu falava, por que chegamos aqui? Né? Porque se existe problema hoje,
Qual é a sua origem? Como resolver, então, a partir do entendimento dessa origem, de uma hermenêutica profunda dessa origem, dessa história. Então, é uma visão social inicial que ele coloca. Num segundo ponto, ele vai dizer que é possível e é preciso problematizar, ou seja, realmente formular questões certas, questões profundas para esse ponto. A problematização visa nada mais, nada menos do que, de fato, o entendimento geral e pensamentos cada vez mais elevados, patamares cada vez mais elevados, sair daquela superficialidade. Então a problematização nos causaria isso. Uma outra questão importante justamente é a conscientização, é a experimentação que ele coloca, que só é dada, só existe a partir de uma metodologia, a partir de um rigor, a partir de uma cientificidade. A ciência, então, fica na base. A ciência não pode ser abandonada sob nenhuma hipótese. A ciência ela é coparticipante desse processo educativo. São as ciências que vão possibilitar justamente a minha formação de qualidade. Então, a ciência não está fora. A educação formal, portanto, passando por a ciência, estando com a ciência, está correta. Então, veja, é uma partida histórica da sociedade inicial, problematização desse processo profundo e a ciência participando dessa formação. E o último ponto na pedagogia histórico-crítica é em relação a uma finalização, ou seja, a sociedade agora levada a seu ponto final. Isso quer dizer, então, que é um objetivo. Que objetivo eu tenho com tudo isso na educação? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela visa justamente nos levar para algum lugar. Tem uma finalidade, tem um projeto, tem um pensamento. Então, e é um pensamento para quê? Um pensamento para a sociedade. A sociedade é quem está em jogo. A sociedade é que realmente carece de todas essas reflexões, carece realmente desse aprofundamento, desse entendimento educativo. Então a pedagogia histórico-crítica ela é completa nesse sentido de pensar desde a história, as tendências, as filosofias, as sociologias, as antropologias da educação, monta uma perspectiva de projeto, fazendo algumas críticas, algumas tendências pedagógicas e aponta um norte, um direcionamento para que a gente consiga sair dessa inércia que estamos no Brasil, principalmente no Brasil. Bom, pessoal, fiz aqui todo o resgate das aulas que até então a gente teve. Tratamos desde a origem da questão educação, passamos por esse processo como um todo, chegando a pensamento de Emerval Saviani, tratamos rapidamente até sobre o pensamento de Paulo Freire e finalizamos com a pedagogia histórico-crítica também de Emerval Saviani, mostrando todo esse panorama da educação no Brasil. Evidentemente que isso é uma linha de raciocínio dentro da disciplina. Claro que a gente vai estudar outras questões dentro dessa mesma matéria e aprofundaremos essas discussões. Mas, por enquanto, é isso que eu quero que vocês tenham enquanto entendimento. Logo estaremos fazendo aí o nosso processo avaliativo e o que eu vou solicitar de vocês, nada mais, nada menos de que esse entendimento, que vocês têm em mente como se deu todo esse processo, como se deu toda essa formação histórica, filosófica da educação no Brasil, por dentro desse pensamento de Emerval Saviani, porque a gente tem que tratar com conceitos teóricos. E quem dá esse entendimento de uma forma muito boa, considero um dos melhores, é justamente Emerval Saviani. Então, eu espero que tenha ficado entendido para vocês. Encaminharei para vocês logo mais o nosso processo avaliativo. E boa sorte e qualquer dúvida estarei à disposição. Abraço e até a próxima.